Olá, esse vídeo é uma continuação de um outro vídeo sobre medição de avanço de modelo. No vídeo anterior eu introduzi o conceito e nesse vídeo aqui a gente vai colocar a mão na massa. Eu vou abrir junto contigo uma planilha, a gente vai construir ela do zero e você com esse vídeo aqui vai poder olhar para o teu processo de projeto em BIM e fazer a medição não mais a partir da documentação, ou pelo menos não somente com a documentação, e sim com o modelo BIM, é o que é lógico de fato, porque como comentei naquele outro vídeo, inclusive você pode acessar, vai estar aparecendo aqui no card na tela, você pode acessar a parte introdutória a esse conceito, é mais lógico a gente pensar em trabalhar no modelo e com base no avanço qualitativo e quantitativo desse modelo, a gente dá o progresso da nossa engenharia, certo? Então, digamos que você esteja aí no teu escritório fazendo a modelagem da disciplina de arquitetura, por exemplo. Digamos que o teu escritório só faz projeto de arquitetura, você tem lá 20 documentos que são emitidos para obra, ou na fase de projeto conceitual, básico, então você tem todas as plantas 2D, listas, memoriais. Naturalmente você vai estar dando o avanço de engenharia com base nessa documentação, certo? Quando ela for emitida, quando ela for enviada para comentários, quando você aprovar a documentação, ela vai ter um peso. Num projeto BIM, a gente vai ter um peso muito grande do modelo. A gente vai ficar horas, a gente vai ficar uma grande parte do nosso tempo dentro do modelo, fazendo a geometria, colocando inputs, né, de informação, preenchendo parâmetro, fazendo lá uma série de processos, né, dentro de um projeto BIM. Então é lógico, é melhor que você meça esse avanço de engenharia para receber antes o progresso e conseguir emitir documentação somente após um determinado patamar de avanço do modelo. Inclusive esse é o principal objetivo quando a gente mede o avanço de modelo, né? Determinar a qualidade dele. E a gente vai ver nessa aula como fazer isso, tá? Então, é uma aula muito prática. A partir desse conteúdo aqui, você provavelmente não vai encontrar, eu pelo menos quando eu aprendi, né, quando busquei na literatura, eu não encontrei muitos artigos, encontrei alguns artigos disponíveis, mas essa aula aqui é muito prática. É o que eu faço no meu dia a dia e aquilo que traz resultado. Sem complicar demais, simplesmente olhando para a nossa realidade dentro do projeto e definindo, ok, nesse momento aqui eu vou estar com o modelo nesse estágio. Enfim, vou parar de falar e vamos para a prática, que vai ficar muito mais claro para você. Então, como que a gente mede o avanço de modelo, tá? Basicamente são 4 etapas. No vídeo de introdução, naquele outro vídeo, se você olhar lá, eu passo todos esses estágios, né, essas premissas, e com mais detalhe fica mais fácil de entender. De forma macro, a gente vai partir sempre da localização, aonde estão os meus elementos dentro do modelo. Então, no nível macro, eu tenho esse prédio aqui, por exemplo, eu vou quebrar esse prédio aqui em pavimentos, por exemplo, e esses meus pavimentos serão as minhas CWAs, tá? Se você não sabe o que é CWA, não te preocupa, isso não vai fazer diferença alguma nessa nossa prática. Volta lá no vídeo para você entender o que é. O que você precisa entender aqui, nesse momento? Que eu vou quebrar o meu projeto em áreas, em partes menores, tá? Esse exemplo aqui é um exemplo de um prédio, de uma edificação vertical, e nós estamos quebrando em pavimentos. Poderia muito bem ser uma série de pavimentos, né, de blocos, então eu tenho um bloco aqui, eu vou ter um outro bloco aqui, eu vou ter outro bloco aqui que poderia ser portaria, poderia ser o prédio produtivo, poderia ser um armazém, cada um é uma área de construção, certo? O nosso exemplo aqui está dividindo por pavimento. A segunda parte da medição é os objetos de controle. Essa é a nossa referência de medição. O objeto de controle é aquele elemento que a gente vai medir o avanço propriamente dito, tá? Então, no nosso exemplo aqui, a gente tem, por exemplo, uma bomba, um motor aqui. Esse é o nosso objeto de controle. Ele está dentro de uma disciplina,
que no caso pode ser a disciplina de mecânica ou de ar-condicionado. Então, tenho uma bomba dentro da disciplina de mecânica ou de ar-condicionado, que por sua vez essa disciplina está dentro de um pavimento, que está dentro de uma área de construção, ok? Então, isso vai fazer sentido quando a gente for lá para a planilha. Estou fazendo uma breve introdução, para que você que caiu de paraquedas nesse vídeo entenda como a gente vai conduzir lá dentro da planilha, tá? Então, o que você precisa saber agora nessa etapa aqui, nessa etapa 2, é que nós temos um elemento de controle, que é o nosso objeto, e dentro dele, acima dele, no caso, a gente vai ter as disciplinas, e essas disciplinas estarão dentro de áreas, ok? Isso basta até aqui. A terceira etapa do nosso critério de medição é a frequência com que a gente vai medir. Essa etapa é a etapa mais tranquila. É importante que a gente tenha definido desde o início do projeto com que frequência a gente vai medir. Isso é uma questão mais de controle nossa. Digamos que eu seja o coordenador BIM do projeto, você que está aí do outro lado é o coordenador BIM, por exemplo. Você vai ter que definir para que você se prepare para, a cada 15 dias, fazer a verificação, para dar tempo da equipe evoluir, né, ter maturidade, e nos próximos 15 dias você vai avaliando o avanço do modelo para daqui 15 dias de fato estar lá colocando o número de quanto progrediu. É importante que, definido isso, né, você tenha um parâmetro nos elementos que você possa colocar lá dentro do parâmetro o status daquele elemento. Tá? Aqui um exemplo sugerido de cinza não é iniciado, ou seja, nem vai aparecer no modelo se ele não for iniciado. Amarelo está em modelagem, aquele elemento. Em azul está em revisão. Verde foi aprovado e vermelho tem pendências. Essas categorias aqui, elas são sugeridas. Isso aqui pode variar muitas formas, né? Aqui é uma sugestão para que a medição que você vai fazer reflita no modelo, né, em cores, para que todo mundo do projeto, o próprio cliente, a equipe interna, consiga visualizar de forma clara o avanço dos elementos. E o que eu quero focar agora é o cálculo do progresso, que é a nossa quarta etapa e última, é essa que vai nos dar condições de ir para a planilha, tá? Bem brevemente, antes de a gente ir para lá. Existe dentro do cálculo 3 conceitos. Conceito de pesos. Cada parte tem um peso. Então, quando a gente falou aqui de que essa bomba estava dentro de uma disciplina que estava dentro de uma área, cada uma dessas partes tem um peso. Esse objeto tem um peso, essa disciplina tem um peso e essa área tem um peso, ok? É isso que a gente faz. Os marcos de entrega vai nos dar condições de avaliar a evolução do elemento, do objeto de controle aqui, no seu nível de maturidade, de 0 a 100. Então, como um exemplo aqui, tá? Imaginando uma tubulação, né? Uma linha de tubulação de água fria. A gente vai ter de 0 a 100. Quando chegar a 30, significa que a gente teve a modelagem básica da linha. Quando a gente chegar a 60, a gente modelou toda a linha com todos os componentes de tubulação, curvas, acessórios, válvulas, registros. Isso significa que aquela determinada linha que está dentro daquele pavimento, naquela CWA, chegou a 60%. Quando a gente vai chegar a 90%, significa que aquela linha foi parcialmente liberada para construção. A gente ainda não imputou todas as informações e não resolveu todas as interferências, que aí sim, quando a gente resolveu isso, ela vai estar 100% liberada para construção. E aí a nossa linha toda de tubulação atingiu 100%, tá? Então vamos lá. Agora o nosso cálculo na prática, brevemente, antes de ir para a planilha, que vai ficar mais claro quando eu explicar isso aqui. Quando a gente for para a planilha, existem 2 cálculos que são feitos lá. O cálculo absoluto, que é o nosso progresso absoluto, que é esse que a gente acabou de ver, de 0 a 100. Então, o nosso objeto de controle aqui, ele vai de 0 a 100. E isso significa que é um progresso, né, o progresso absoluto, é um avanço do elemento com ele mesmo. Ele sai de 0 a 100.
E ele vai evoluindo seguindo os marcos que nós definimos, que a gente definiu aqui, as nossas etapas do detalhamento, certo? E existe o outro cálculo, que é o cálculo ponderado, que é, no final das contas, o que mais importa. Se você chegou até aqui nesse vídeo, o progresso real é o número mágico que define o meu modelo evoluiu X%. Esse progresso real aqui, a gente vai fazer um cálculo do peso absoluto, do progresso absoluto, vezes a ponderação do que está acima dele, ou seja, o quanto que a nossa linha de tubulação, por exemplo, quanto que ela está progredindo dentro da disciplina, que por sua vez tem um peso, que está dentro de um pavimento, que por sua vez tem outro peso, dentro de uma CWA. Esse é o cálculo ponderado. Então aqui faz sentido a gente pensar que esse progresso real mostra, né, o quanto que aquele elemento representa dentro do todo. Então, para vias de orientação sua, né, o nosso progresso absoluto sempre serão números de 0 a 100, e vai ser sempre assim, né, a gente vai sempre chegar a 100, e o nosso progresso real são números bem pequenos, né, e nunca será 100, porque o 100 somente é no todo. Então, por exemplo, se o nosso objeto de controle está a 40%, o nosso tanque, dependendo do peso dele dentro do todo, ele vai estar avançando somente 2%. E assim por diante, na nossa disciplina como um todo, no nosso pavimento como um todo, e na nossa CWA, né, nossa área de construção como um todo. Então é isso. Agora, pode ter ficado dúvidas, espero que você tenha entendido o conceito. É basicamente isso. Entendendo essa diagramação toda aqui desses 4 passos, você define na tua realidade os teus critérios, os teus marcos, né, o peso de cada disciplina, e consegue adotar isso como um critério. Essa é a razão para você evoluir o progresso do teu modelo. E agora a gente vai lá para a planilha. Eu já comecei a elaborar ela aqui. Eu vou explicar cada coluna, tá? Para você não ficar com dúvida. Então vamos lá. Como funciona? CWA1, como a gente viu lá no exemplo, é a nossa divisão de construção, a nossa divisão física, certo? Então, eu estou exemplificando aqui um projeto que nós temos 2 prédios, prédio A e prédio B. Eu estou definindo aqui para vias de exemplo, tá? Ignore todos os números aqui, é só para exemplo. Estou definindo que o meu prédio A vale 80% e o meu prédio B vale 20%. Veja que aqui somou 100%. Isso é uma regra. Detalhe importante isso, tá? Cada coluninha dessas, cada agrupamento precisa somar 100% para que tenha um peso 100% no final. Senão a gente vai ver aqui que não vai fechar 100%. Então é muito importante isso. O somatório de cada nível precisa ser 100%. Então aqui nós temos 100% no nível da CWA, que é o nível do físico de divisão de construção. Descendo mais um nível dentro da minha CWA, eu tenho os pavimentos, que eu escolhi dividir por pavimento, não tem regra nenhuma, eu escolhi por critério meu, tá? Eu dividi o meu prédio A em 2 pavimentos, térreo e superior. Novamente, como estou dividindo agora o meu prédio A, esqueça o prédio B agora. Meu prédio A, ele é, por si só, ele é 100% dele mesmo. Então eu vou dividir o que está abaixo dele em pavimentos, que também somando dá 100%. 70 mais 30 é 100%, certo? E eu vou descer, eu vou esquecer o prédio B agora, porque é o mesmo exemplo, tá? Então eu vou descer. Continuando no prédio A, eu vou ter a divisão das minhas disciplinas. Então eu vou escolher agora somente o térreo. O meu térreo agora é o 100%. Eu vou ter dentro do meu pavimento térreo 2 disciplinas, a arquitetura e a elétrica. Aqui eu estou afirmando que a minha arquitetura pesa 80% e a minha elétrica 20% dentro desse pavimento térreo. Fechou 100%. No outro pavimento superior, eu vou ter arquitetura também elétrica, mas aqui a arquitetura vale 70% e a elétrica 30%. Somou 100% também. E por fim, chegando no nosso tão esperado objeto de controle, que eu estou chamando de CWP2 aqui, esqueça as siglas, tá? De novo, tá? Esqueça
objeto de controle aqui, para ficar mais claro para você. Eu vou quebrar a minha disciplina de arquitetura, que agora é o 100%, em objetos de controle, que são os elementos modeláveis, certo? Eu vou quebrar em 4 objetos: parede, piso, forro, esquadrias. E eu estou falando que aqui vale 20% cada um, que no total soma 100%. E assim também na disciplina de elétrica, eu tenho 2 elementos, luminárias e eletroduto, juntos soma 50% cada um, né? Aí soma 100%. E assim por diante, no nível superior, na arquitetura, parede e piso, cada um somando 50% e por aí vai. Tá? Vou parar por aqui para não complicar muito as variações para você. Aí vamos lá para o progresso, que é a parte final e a parte numérica disso tudo, né? Então aqui nós definimos pesos para cada quebra, né, do meu modelo. E agora eu vou falar que, lembra que a gente falou aqui que nós temos marcos de entrega. Nesse exemplo valia 30 para modelagem básica, 60 para linha modelada com todos os componentes, por aí vai. Aqui eu estou falando que, definidos os critérios já para cada objeto, por exemplo, a parede tinha os seus critérios, eu vou ignorar essa parte e vou já falar para você que eu progredi 25%. Mas que fique claro que esses números aqui são em função dos marcos de entrega. Tudo bem? Então, estou falando que a parede está a 25% de progresso. Lembrando que essa coluna aqui vai de 0 a 100. Piso 10%, forro 15% e por aí vai. Tá? Então, nenhum desses elementos está muito avançado. Veja que o elemento que mais está avançado é a parede da arquitetura, dentro da arquitetura, na seção norte do prédio B. Ela está progredindo já até o momento, na data tal, né, na data de hoje, 55%. Ok? Agora, nós vamos para o progresso real. O que é esse progresso real? Nada mais é que a multiplicação de todos esses pesos. O peso absoluto vezes o peso do meu elemento dentro da disciplina, peso da disciplina dentro do pavimento e o peso do pavimento dentro da CWA. Então, multipliquei todos eles. É basicamente uma multiplicação de todas as colunas com pesos. Então, nesse caso aqui, eu progredi 2,2% para parede. Lembra que eu comentei aqui que os valores serão sempre menores, né? Do progresso real, ou absoluto aqui, deixa eu mudar para não confundir você. Absoluto, opa, não, é real mesmo. Real absoluto. Aqui, tá real nos dois. 2,2, aqui 0,9, enfim. E no final das contas, esse é o grande número. Esse número mágico aqui é o número que você, enquanto está avançando o projeto, tem como o número que vai determinar o progresso geral do teu projeto. Então, se você está definindo, por exemplo, que a documentação só vai ser emitida para a construção com 90%, por exemplo, pô, falta muita coisa ainda. Então, esse é o grão finale do nosso vídeo, né? E eu só quero fazer uma demonstração para você, que tem um erro aqui, você deve ter percebido. Se a gente vai chegar no ponto de ter 100% em tudo, tá? Chegamos lá na reta final do projeto e nós temos todos eles com 100%. Tudo está 100%. Aqui tem que fechar 100% do progresso real também, certo? Pá, faltou 9% aqui. O que aconteceu? Se eu estou com todos os elementos já no limite, todos eles estão 100% validados, o progresso real do modelo também deveria ser 100%, mas não ocorre. Aqui há um erro que eu fiz propositalmente para que você veja a importância de somatórios serem iguais a 100%. Aqui, o erro está aqui. Eu tenho 4 elementos, 4 objetos. Se eles precisam ser 100%, eu tenho que dividir eles por 4. 100 dividido por 4, 25, 25, 25, 25. Aí fechou 100% aqui. É muito importante. Eu fiz isso de propósito, tá? Senão o teu cálculo nunca vai chegar a 100%. Então é isso. Eu espero que tenha ficado claro. Eu corri na parte introdutória nos conceitos, mas no outro vídeo
que é importante você olhar ele para entender também de forma geral, né, o conceito, a teoria por trás. Complemento com aquele vídeo, vai ser bem legal para você. Se você, mesmo assim, com essa demonstração da planilha, ficou com alguma dúvida, comenta aqui e eu vou responder com o maior prazer. Espero que você tenha entendido. É isso, até o próximo vídeo.